Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai falar sobre List Comprehensions em Python, ou no bom e velho português, compreensões de listas, algo similar a isso. Bom, o que você precisa entender é o seguinte, as List Comprehensions ou compreensões de listas em português, vou falar só em português que fica mais fácil para mim e para você escutar. Elas são utilizadas para duas coisas aqui em Python. O motivo de você utilizar ela é otimização, certo? E eu falo otimização em termos de performance, certo? Do seu código. E escrever menos linha de código, é claro, né? Certo? Eu vou te mostrar alguns exemplos aqui e aí você vai ver o que é possível você fazer com essas list comprehensions aqui no Python, certo? Suponhamos que eu tenho uma lista aqui, qualquer, certo? Como sempre, eu vou utilizar mais números aqui, porque fica mais fácil para eu digitar e para eu te exemplificar, mas você pode utilizar qualquer tipo de dados que tiver dentro da sua lista, certo? Então, vou criar uma lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui, certo? Uma das maneiras mais simples aqui de eu utilizar essas list comprehensions aqui em Python, eu posso, por exemplo, criar uma outra variável, sei lá, y. Mentira, vamos criar L2 para ficar mais na lógica ali. Aí eu abro e fecho os colchetes aqui, certo? E aí eu vou iterar sobre cada elemento dessa lista, certo? Com uma linha de código só. Então eu vou fazer isso daqui, ó, dentro dos colchetes aqui. Eu vou falar v, como se fosse valor. Vou escrever valor, certo? Depois a gente muda, a gente encurta mais o código. Então, variável, aliás, variável, for variável, in L1, certo? Então, aqui, o que eu estou falando? Eu quero que ele jogue esse valor aqui, a cada iteração desse. Isso é um last for normal, como a gente utiliza o for mesmo. Eu quero que ele jogue cada elemento dessa lista nessa variável aqui, certo? E faça alguma coisa com ela. Neste momento aqui, eu não estou fazendo nada, então eu estou simplesmente iterando sobre essa lista aqui. Estou jogando cada um desses valores nessa variável e criando uma nova lista. Então, se eu der um print aqui, ó, no L2, você vai ver que o L2 é exatamente idêntico ao L1. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Como eu te falei, eu não estou fazendo nada com essa variável. E agora, daqui para frente, a gente vai começar a fazer algumas coisinhas com essa variável aqui. Por exemplo, suponha que eu queira multiplicar isso daqui por 2. Vamos criar um outro exemplo aqui. Eu vou deixar isso aqui na tela para você ver, certo? E vou criando outros exemplos aqui para baixo. Então, exemplo 2, né, no caso aqui, que seria, esse aqui seria exemplo 1. Exemplo 2 aqui, suponha que eu queira multiplicar isso aqui por 2 em cada um dos elementos. Eu teria, por exemplo, em outras linguagens de programação, que não tenha list comprehensions, eu teria que iterar sobre a minha lista, ou usar uma função que existe para isso, iterar sobre a minha lista e multiplicar cada elemento dessa lista por 2, certo? Aqui no Python eu posso falar v, eu vou utilizar v agora, certo? Ao invés de variável, para ficar mais curto. Então, v vezes 2 for v in L1, que é a minha lista lá em cima. Então, agora, se a gente imprimir esse L2, cada elemento dessa lista aqui foi multiplicado por 2, certo? Então, se eu executar isso daqui agora, eu tenho, ao invés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, certo? Cada elemento desses aqui foi multiplicado por 2. Vamos para mais algum exemplo. Suponha agora, vamos para o exemplo 3, é x3. Suponha que agora eu queira, para cada elemento desse aqui, criar uma tupla que seja tipo coordenada, certo? Para cada elemento desse aqui eu quero 1, 0, 1, 1, 1, 2, certo? 2, 0, 2, 1, 2, 2. E assim por diante, certo? Então eu posso fazer isso dessa maneira aqui, ó. V, né, no caso, que eu vou utilizar aqui, vírgula, eu preciso usar os parênteses aqui, certo? Tô criando uma tupla aqui de V e V2, certo? V e V2, for V in L1, for V2 in range 3, certo?
Então, agora, a gente tem V, que está nesse for aqui. Tá vendo que eu estou fazendo 2 for aqui, certo? Então, o que acontece? Eu tenho V, que está nesse for aqui, vai iterar sobre essa lista aqui, e para cada valor dessa lista, eu estou utilizando esse segundo for aqui, jogando os valores na V2, que tem um range de 3. Então, é 0, 1, 2, certo? 0, 1, 2. Então, a cada elemento desse aqui, eu vou ter 1, 0, 1, 1, 1, 2 e assim por diante. Deixa eu imprimir para você ver. Então, vamos imprimir isso daqui. Então, aqui, ó, conforme eu te falei... sumiu a tela. Então, aqui, ó, conforme eu te falei, eu tenho 1, 0, 1, 1, 1, 2, certo? 2, 0, 2, 1, 2, 2, certo? Porque eu tenho dois fors, não sei se tem plural de for, dois laços aqui, duas estruturas de repetições aqui. Então, só para que você entenda, este for itera sobre essa lista. Este segundo for itera sobre cada elemento dessa lista aqui, certo? Ao invés de usar números, vamos criar uma lista 2, L2 aqui. Vamos colocar, por exemplo, Luiz aqui dentro, Mauro e Maria, certo? Então, só strings aqui dentro, certo? Suponha que agora, vamos para o exemplo 4, né? Exemplo 4. Suponha que agora eu queira fazer alguma coisa com essas strings aqui dentro, certo? Suponha, por exemplo, que eu queira trocar o A por arroba. Um exemplo bobo aqui. Então, v.replace, né? No caso, v.replace a, vírgula, arroba, certo? Estou trocando o A por arroba no meu V. Então, agora vamos criar o nosso V. For V in L2, certo? Então, para cada valor V aqui que eu estou falando, para cada valor eu vou substituir o A por um arroba na minha lista 2 aqui. Então, vamos dar um print no exemplo 4 aqui. Então, eu estou dando print no outro aqui, deixa eu apagar para você ver, para não confundir, certo? Então, vamos apagar e agora a gente tem Luiz, Mauro, e aí você vê que na onde tinha A, virou arroba, certo? E eu posso também, por exemplo, se eu quiser colocar isso tudo maiúsculo, ponto upper, certo? Eu posso usar o que eu quiser aqui dentro. Então, vou executar isso daqui, agora está tudo maiúsculo e o A foi trocado por arroba aqui. Uma outra coisa interessante, vamos para o próximo exemplo. Suponha que eu tenha uma tupla, certo? Tupla, que tenha... pode ser lista, tupla, tanto faz. Eu estou utilizando tupla, não sei por qual motivo. Eu estou utilizando tupla aqui, mas você pode utilizar lista ou set, se eu não me engano. Eu acho que só lista e tupla aqui no momento, certo? Então, suponha que aqui dentro eu tenha um exemplo de chave e valor, par de chave e valor, certo? Como se fosse um dicionário, entre aspas, aqui, certo? Mas não é um dicionário, é uma tupla. Então, vamos pôr 2 aqui, chave 2 e valor 2. Lembra que eu te falei que eu poderia, por exemplo, converter esse tipo de tupla aqui em um dicionário e tal, certo? Por isso eu estou falando que isso aqui é um par de chave e valor, muito similar aos dicionários, mas não é um dicionário. Suponha que eu queira, por exemplo, acessar a chave e o valor, mas ao mesmo tempo eu quero inverter. Eu quero que o valor venha para o lugar da chave e a chave para o lugar do valor. Então, eu posso fazer o seguinte, exemplo 5 aqui no caso, abre e fecha colchetes, e aí eu abro e fecho os meus parênteses aqui, fugiu da memória, e eu vou falar, por exemplo, x e y, certo? In x e y, for x e y em tupla, certo? Aqui eu ainda não inverti os valores, eu escrevi de forma linear aqui, só para você ver que nesse x5 aqui eu tenho a mesma tupla aqui, certo? Se eu executar isso daqui, eu tenho a mesma tupla, chave, valor, chave 2 e valor 2, certo? Suponha que eu queira inverter, eu simplesmente inverto aqui, y e x. Então, agora eu estou invertendo os valores dessa tupla aqui. Na onde era chave vai ter valor, e na onde é valor tem chave. Então, se eu executar isso daqui, agora é valor, chave, valor 2, chave 2, certo? Se eu quisesse, por algum motivo, modificar esse exemplo 5 para um dicionário, dict, é x5. E agora esse x5 virou um dicionário, certo? Se eu executar isso aqui no momento, tem valor, chave, valor, chave. E eu poderia, por exemplo, acessar o valor 2 aqui se eu quisesse. Então,
valor 2, eu vou exibir a chave 2, né, no caso. Então, se eu executar isso daqui, esse aqui eu estou passando só para te exemplificar as possibilidades de uso disso aqui, certo? Então, eu vou fazer muita coisa aqui que às vezes você não vai utilizar, mas é muito interessante para eu te exemplificar o poder das list comprehensions aqui em Python, certo? Eu também posso, se eu quiser, utilizar mais de um if dentro da list comprehensions. Suponha que eu queira, por exemplo, filtrar uma lista aqui. Vamos fazer L3 para seguir a sequência aqui. Lista 3 igual a list range 100, certo? Você já sabe o que isso aqui faz. Eu estou criando uma lista com 100 valores. Se eu der um print nessa lista, print L3, vai ter do 0 ao 99 nessa L3 aqui. Então, se eu executar, tem 0 até 99, certo? Então, beleza. Se eu quero filtrar, suponhamos que eu queira exibir todos os números que sejam divisíveis por 2, certo? Então, exemplo 6 aqui no caso, igual a, abre e fecha colchetes, V igual, aliás, V for V em L3, if, certo? Aqui dentro mesmo, if V dividir, o módulo de V por 2 igual a 0, certo? Então, agora eu estou pegando, nesse exemplo 6, todos os números dessa lista aqui, de 0 a 99, que são divisíveis por 2. Então, print é 6. Vamos ver essa lista nova aqui que a gente gerou, certo? Então, agora a gente tem 0, 2, 4, 6, todos os números aqui são divisíveis por 2, certo? Até 98 aqui. Agora, suponha que eu queira, por exemplo, outro if. Eu quero todos os números que são divisíveis por 3, mas eu também quero todos os números que sejam divisíveis por 8, certo? Então, V, o módulo de V por 8. Tá vendo que tem dois ifs aqui. If V, módulo de V por 3 igual a 0. E if V, módulo de V por 8 igual a 0. Então, agora eu estou pegando todos os números da lista de 0 a 99, que são divisíveis por 3 e por 8. Então, nesse momento aqui, se eu executar, o 0, 24, 48, 72 e 96, certo? A gente filtrou essa lista aqui utilizando esses ifs aqui. Mas e o else? Como que a gente utilizaria o else nesse momento aqui? Eu vou utilizar essa mesma lista, certo? Vou pular isso daqui. E aí, vamos fazer o seguinte, exemplo 7 aqui. Exemplo 7 é igual a, eu abro e fecho colchetes, aí eu falo o seguinte, V for... Aliás, V, no caso aqui, if, V, aí eu uso o meu if primeiro, certo? If, módulo de V por 3 igual a 0, né, no caso. E aí, suponha que eu queira utilizar o else. Aí eu falo else, se não for divisível por 3, eu escrevo, sei lá, não é, certo? E aí eu falo for V in L3. Certo? Então, agora eu usei o meu if invertido. V if módulo de V por 3 igual a 0, else não é. Ou seja, se ele não for, se o valor aqui no caso não for divisível por 3, vai usar o valor não é. For V in L3, certo? Então, print é x7, exemplo 7. Vamos ver o que a gente tem aqui. Então, a gente tem os mesmos valores que a gente tinha, certo? Na verdade, eu não estou utilizando o de 8 aqui, mas a gente tem os mesmos valores, todos que são divisíveis por 3 e todos os que não são divisíveis por 3 têm o valor não é aqui. Eu posso, ao invés de colocar não é, se eu quiser, colocar o número 0, certo? E aí fica mais legível aqui pra gente. Então, todos os números aqui, ó, que são zeros, não são divisíveis por 3. E todos que têm o número são divisíveis por 3. Agora, se eu quero adicionar essa outra condição aqui, eu posso vir aqui no meu if. Tá vendo que aqui eu tenho um if normal aqui e um else? Eu posso vir aqui na minha condição aqui e adicionar uma outra condição, certo? And, ou or, se eu quiser or. And v, módulo de v por 8 igual a 0. Então, agora eu estou utilizando um if com duas condições, essa condição e essa condição, e um else aqui dentro aqui. Então, agora a gente vai ter mais zeros ainda ali do que a gente tinha antes. Então, se eu executar isso aqui agora,
eu tenho um monte de zero aí, por exemplo, 24 é dividido por 3 e 8, certo? 48 é divisível por 3 e 8 e assim por diante, certo? Então é isso, pessoal. Essas foram as list comprehensions aqui em Python. A compreensão de lista aqui em português. E conforme você viu, elas são muito poderosas, fazem muito para o seu código, vão otimizar seu código em performance e vai diminuir o número de linhas de código que você vai ter que escrever para fazer determinada coisa, certo? E é isso então. Até a próxima aula, galera.